O Saber Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas falam sobre a teoria geral da imputação, a imputação objetiva, a subjetiva e muito mais. As aulas são com o professor Yuri Carneiro. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Yuri Carneiro e vamos agora à nossa segunda aula aqui do Saber Direito, ainda sobre o tema geral da imputação no direito penal, sendo que nós vamos tratar agora da imputação objetiva. Vamos falar de forma global dos critérios de imputação objetiva. Vamos tentar pontuar para vocês tudo o que pudermos do ponto de vista de uma perspectiva mais genérica da imputação, para em outro momento tratarmos de casos específicos que a imputação objetiva resolve. Então, neste primeiro momento, nós vamos explicar para vocês como a imputação objetiva nasceu, nós vamos explicar para vocês os seus fundamentos, os seus critérios, a correlação com a teoria da causalidade, para em um outro momento explicarmos, vinculando-se a casos, os seus critérios de exclusão. Portanto, dessa forma, o que é que nós podemos inicialmente apontar ou conceituar como imputação ou como imputação objetiva do resultado? Muitos autores costumam dizer que a teoria da imputação objetiva do resultado ou a imputação objetiva do resultado é a imputação de um fato típico a alguém quando este agente criou um risco juridicamente proibido e realizou esse risco no resultado. Isso às vezes muda de nome. Às vezes nós temos, por exemplo, alguns autores falam não em criação de um risco proibido ou de um risco juridicamente proibido, falam também de criação de um risco juridicamente desaprovado. E do ponto de vista da realização do risco no resultado, alguns falam em realização do risco desaprovado, ou realização ou desaprovação do risco no resultado. Nós preferimos ficar com essas duas terminologias: criação de um risco proibido e realização de um risco no resultado. Esses são, na realidade, os dois fundamentos da teoria da imputação objetiva. A partir deles que se constrói toda a teoria. Mas essa teoria tem uma história, essa teoria tem toda uma fundamentação histórica vinculada ao nascimento das próprias teorias causais, da teoria finalista e das teorias funcionalistas que criaram, na realidade, a teoria da imputação objetiva. Nós podemos apontar para vocês que, do ponto de vista histórico, talvez o termo imputação, a ideia de imputação no direito, tenha surgido com um jurista alemão chamado Karl Larens. Karl Larens e outro jurista chamado Frisch foram aqueles que talvez tenham melhor desenvolvido a ideia de teoria da imputação fora do direito penal. Karl Larens, notadamente no âmbito da ciência do direito, ou da teoria do direito como um todo, criou a ideia de imputação. Construiu um arcabouço teórico, sistemático para a ideia de imputação. No nosso direito penal, notadamente na teoria causal, a ideia de imputação não tinha nem 10% ou 5% da ideia construída hoje, podemos dizer assim, que era basicamente calcada na ideia de causalidade. Ou seja, havia uma relação de causalidade entre ação e resultado, você imputava o resultado ao autor. E, na verdade, era muito pouco utilizada também até a própria terminologia imputação. No âmbito do sistema finalista do delito, isso também aconteceu. Não com os mesmos pressupostos da teoria causalista, mas no âmbito da teoria finalista do delito, a imputação ela apenas ampliou dentro do tipo penal o seu campo de ação para a imputação subjetiva. Na verdade, nós até podemos apontar que uma teoria da imputação subjetiva foi toda construída antes mesmo da teoria da imputação objetiva. Porque a teoria da imputação subjetiva no direito penal ela se vincula à ideia de dolo, à teoria do dolo e, notadamente, à teoria da culpa. Então, desenvolveu-se antes da imputação objetiva do resultado as ideias de imputação subjetiva do resultado. Foi com o nascimento da teoria funcionalista, com o surgimento das teorias funcionalistas, com o surgimento, portanto, desta perspectiva sistêmica do direito penal, no funcionalismo
teleológico de Hoxie, e que o direito penal deve ser construído com a missão e com a função de tutelar bens jurídicos, na pretensa necessidade de respeitar a dignidade humana e de tutelar a dignidade da pessoa humana, e no funcionalismo de Jacobs, com a necessidade de se construir um sistema que permita se dar coercibilidade a esse sistema ao ponto de fazer com que as normas permaneçam válidas e legítimas dentro dele, que nós tivemos a criação dos pressupostos de imputação. Hoxie, do ponto de vista do direito penal, foi seu grande mentor e construtor. Mas nós tivemos ainda dentro do direito a construção de outras ideias que, na realidade, serviram de fundamento político criminal para a teoria da imputação. Qual delas, basicamente, podemos apontar, professor? O que é que nós podemos dizer que, do ponto de vista da teoria da imputação, do ponto de vista político-criminal, foi necessário para a criação da teoria da imputação? Meus amigos, a ideia de sociedade de risco. A ideia de sociedade de risco. Porque a relação de causalidade, para o qual ainda iremos voltar, esta ideia, ela surge já desde o positivismo, né? A teoria da imputação, ela surge como uma forma de limitar a influência da relação de causalidade, mas isso tem um sentido. O sentido disso é a construção da categoria sociedade de risco. Passou a se entender que, na medida em que a sociedade evolui, ela cria uma série de riscos, riscos como nós apontamos, proibidos ou riscos permitidos, que são regulados pela norma penal. Isto do ponto de vista do direito penal. Claro que outros ramos do direito regulam também essas situações de risco. Direito ambiental, direito civil, direito tributário, administrativo. Cada um regula a sua forma. Mais notadamente, o direito administrativo, o direito ambiental, o direito civil, que tem maior interface com o direito penal na regulação dos riscos permitidos ou não permitidos em sociedade. Mas do ponto de vista do direito penal, nós temos que raciocinar em conjunto, podemos dizer assim, com a própria evolução tecnológica da sociedade, a própria evolução industrial. Não só a partir da própria revolução industrial, como a partir da revolução tecnológica do nosso momento atual, uma série de desafios nos foram postos, do ponto de vista concreto e do ponto de vista real, que nos levaram a repensar o direito penal e as suas próprias categorias. Na verdade, eu costumo dizer que o surgimento do chamado direito penal do risco ou o surgimento de um direito penal da imputação objetiva se deu por necessidade da própria mudança das características da sociedade. Neste sentido, então, o que compreendemos enquanto uma sociedade de risco? Vamos dar exemplos simples aqui para vocês poderem entender. Se nós, por exemplo, tínhamos na década de 1950, 60, determinados tipos de carros, tínhamos um determinado tipo de avião, determinados tipos de barcos, se as cozinhas nos restaurantes tinham um determinado tipo de tratamento da comida, se os carros no trânsito eram regulados o seu deslocamento de uma determinada forma, tudo na realidade atual passou a ser muito mais complexo. Primeiro porque a revolução tecnológica e o aumento, por exemplo, da capacidade de deslocamento dos veículos em rapidez, em instantaneidade, a própria alteração da máquina em si, fez com que você tivesse, dentro da sociedade, outras necessidades na regulação do próprio trânsito. Se anteriormente você tinha carros que não chegavam a 60, 80 km por hora, hoje em dia nós temos carros que podem chegar a 200 km por hora. Tudo isso precisou ser regulado e ajustado. Do ponto de vista do tráfego aéreo, o aumento do tráfego aéreo levou a um aumento, sem dúvida nenhuma, maior do risco no tráfego aéreo, que demandou o desenvolvimento de novas tecnologias para poder manipular e controlar esse risco e de uma nova legislação. Nosso Código de Trânsito mesmo, ele busca alcançar toda a complexidade do trânsito viário, por exemplo, das nossas vias públicas, das vias particulares, busca regular hipóteses de omissão, hipóteses de direção sobre uso de álcool, hipóteses de homicídio culposo no trânsito, com ou sem uso de substância entorpecente. Tudo isso porque, com o aumento populacional, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a ampliação, portanto, da utilização desses instrumentos, nós tivemos uma ampliação dos riscos que são postos ao cidadão. Falando de outro exemplo também muito simples,
na avaliação dessa sociedade de risco, nós temos na manipulação, por exemplo, de alimentos, ou no processo do atendimento médico-paciente. As cirurgias se tornaram mais complexas, com a utilização, por exemplo, hoje em dia, de máquinas no auxílio de cirurgiões, até mesmo robôs em alguns casos, do mesmo jeito que você aumentou em muito o número de pacientes atendidos regularmente por conta do aumento da demanda populacional. Isso faz com que a resposta da medicina tenha de ser diferente. A indústria alimentícia tem que dar uma resposta diferente a uma demanda tão grande que surge hoje em dia com o aumento populacional. Você vai a um restaurante, hoje em dia você tem um índice de exigências muito maior de uma vigilância sanitária para a manutenção de um restaurante do que eu tinha 30 anos atrás. Nós sabemos muito bem que a contaminação, às vezes ocorrida dentro de um restaurante, no processo de manipulação dos alimentos, pode levar inclusive à morte. Então, todos estes desafios são desafios do que um jurista, na realidade, podemos apontar para vocês, um grande pensador da modernidade e da pós-modernidade nos trazia, Ulrich Beck, no sentido de que esses desafios da sociedade de risco fazem com que o direito passe a galgar outras necessidades e ter outros desafios para o controle dos danos decorrentes dessa sociedade de risco, da convivência entre pessoas e decorrentes desses avanços. Por isso que passou a se entender que não mais a relação de causalidade isoladamente teria capacidade de produzir os melhores resultados no processo de imputação. Penso então, e não só eu, na realidade, boa parte da doutrina jurídico-penal, que surge em boa hora, por conta dos desafios que a sociedade de risco nos impôs, surge em boa hora estes mecanismos de imputação objetiva do resultado como forma de controle da causalidade e dos critérios de imputação subjetiva. Professor, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que os autores não mais entenderam que satisfazia plenamente ao direito penal dizermos que o fato típico ocorreu apenas porque se constatou uma ação, a produção de um resultado que levava à demonstração de uma relação de causalidade, a configuração da existência ou não dos elementos objetivos ou descritivos do tipo no caso concreto e a averiguação da existência da imputação subjetiva, seja o dolo, seja a culpa. Repito, fazendo aqui apenas uma nota de corte metodológico, trato da culpa quando eu falo da imputação subjetiva, não por entender que a culpa é um elemento subjetivo do tipo, entendo que a culpa é um elemento normativo do tipo penal. Mas o tratamento dentro do campo da imputação subjetiva se dá por uma necessidade de fazermos um corte estrutural, sistêmico, para melhor compreensão de vocês do tratamento do dolo e da culpa em conjuntos. Ok? Bom, estes autores passaram a entender, portanto, que é preciso mais do que isto para imputar um tipo penal a alguém. É preciso que você avalie se, aí, portanto, dentro de uma perspectiva de proteção do bem jurídico, se aquela ação produziu, por exemplo, um risco considerado proibido, ou o indivíduo atuou dentro de um risco permitido, e se ele realizou este risco no resultado jurídico, no resultado de lesão bem jurídico. Ou seja, os fundamentos da teoria da imputação são fundamentos que melhor se adequam nessa perspectiva à concepção de Hoxe. Porque Jacobs fala de uma imputação tipo, mas quando ele fala em criação de risco, ele fala de criação de risco e de lesão à norma. Ele não fala de bem jurídico, é aquela hipótese que eu falei para vocês de coisificação do direito penal, de despersonalização do direito penal. A perspectiva de Gunther e Jacobs não agrega o homem enquanto centro do sistema e tampouco se importa com a necessidade ou não de tutela de bens jurídicos, senão apenas pura e tão somente em alguns momentos de interesses juridicamente protegidos que se revelam através da própria estrutura da norma. Então, para ele, se você fala na violação de um risco proibido,
você está falando da violação de uma norma, não necessariamente levando em consideração que esse risco trata-se de um bem jurídico, na realidade, que por trás foi atingido. Então, a atuação do agente no âmbito de um risco proibido é a atuação de lesão bem jurídico para Roxin. Para Jacobs, não. É uma atuação de violação, de lesão da norma jurídica. Vamos aqui para o nosso primeiro quiz dessa segunda aula, por favor? Para vocês poderem ir acompanhando e entendendo esse assunto conosco. Quais os critérios de imputação objetiva do resultado? Letra A, criação de um risco proibido e realização do risco no resultado. Letra B, criação de um risco proibido. Letra C, realização do risco no resultado. Letra D, atuação no âmbito de alcance do tipo. Bom, meus amigos, perceberam neste primeiro bloco desta nossa segunda aula que nós logo no início tratamos dos chamados fundamentos da imputação objetiva do resultado, que são os seus critérios de imputação. E dentro deles podemos apontar, portanto, de acordo com o que falamos, que a resposta correta é a letra A, criação de um risco proibido e realização do risco no resultado. Professor, por que não a letra B? A letra B, na realidade, está dentro da letra A, mas lhe falta o segundo critério. Lhe falta o critério posterior da realização do risco no resultado. Da mesma sorte, a letra C. A letra C também está equivocada, porque ela só traz uma parte da alternativa correta, que é a letra A. Traz a realização do risco, falta-lhe a criação do risco proibido. E a letra D, professor? Atuação no âmbito de alcance do tipo. Na verdade, aí se trata de um critério de exclusão da imputação objetiva do resultado, que nós vamos tratar na terceira aula. Esse é um outro critério. Aqui nós estamos diante apenas das perguntas sobre os critérios de imputação objetiva do resultado, ou seja, o que é que fundamenta a imputação objetiva de um resultado ao agente. Bom, voltando aqui, meus amigos, na nossa sequência, então, dentro dessa perspectiva, eu poderia dizer, então, que uma teoria da imputação objetiva que melhor se adequa ao sentido de um direito penal de garantia é a teoria do funcionalismo teleológico ou a teoria do funcionalismo sistêmico? Claro que Jacobs também tem uma teoria da imputação objetiva, o autor do funcionalismo sistêmico, mas a que melhor se adequa à nossa perspectiva é a teoria do funcionalismo teleológico de Klaus Roxin. Professor, então vamos arrematar e vamos tentar entender por que o funcionalismo sistêmico de Jacobs não é adequado. Por que ele não se adequa para a gente? Por uma questão muito simples. Eu vou tentar explicar para vocês, levando em consideração algumas coisas que eu já falei e outras para a gente poder tentar dar um arremate neste tópico, neste aspecto. Cantor Jacobs, ao estabelecer como foco do seu sistema a norma, como eu já disse, ele retira o homem do centro do sistema, aponta a norma como foco do sistema e entende que a necessidade de criação do sistema jurídico e dos critérios de imputação objetiva do resultado de forma coerente e de forma homogênea leva necessariamente à demonstrabilidade de que o que deve ser protegido é a norma e não o valor. Ele entende que para que o direito penal, para que o direito possa se autorreproduzir de maneira legítima, ele precisa fazer com que a norma seja respeitada no seu processo de construção. O que significa que a violação da norma levará para Jacobs a necessidade de imposição de uma pena. Ele substitui o critério de bem jurídico como elemento material do delito, o critério de bem jurídico como um elemento central da norma jurídica, pelo critério de validade da norma. Isso é muito importante, meus amigos. Isso é muito importante. Ele substitui o critério
do bem jurídico com um elemento material do sistema pelo critério de validade da norma. Então, para ele, o processo de imputação objetiva do tipo penal ao agente demandará, dentre outras coisas, da violação dos critérios normativos estabelecidos ali e que, portanto, implicam numa violação da validade do sistema. Ele não se importa se aquela norma ela protege ou não um bem jurídico. Isto nos leva a consequências bem sérias. Por quê, professor? Porque, na verdade, vejam só, se você retira o bem jurídico do centro do sistema, você despersonaliza o direito penal. Coisifica, como nós chamamos o direito penal. Transforma ele meramente instrumental. Isso faz com que você corra o risco de fazer com que o homem, ou na realidade a pessoa humana, seja um mero detalhe do ponto de vista da estrutura do pensamento jurídico penal. Ou seja, a pessoa humana não mais será o foco do sistema. Tanto que isso é verdade que isso permitiu a Jacobs construir uma teoria chamada de teoria do direito penal do inimigo. No Brasil, nós temos tido alguns doutrinadores ou algumas pessoas que têm tido, inclusive, uma interpretação equivocada desta teoria, desta perspectiva, equivocada do ponto de vista técnico. E nós precisamos bem esclarecer o que é a ideia do direito penal do inimigo. Primeiro, a ideia do direito penal do inimigo parte dessa despersonificação do direito penal. O homem não é mais o centro do sistema passa a ser o quê? O centro do sistema passa a ser a norma. Isso significa que nós vamos ter duas espécies, podemos dizer assim, de objetos da norma no direito penal. Um, a pessoa humana, outro, o inimigo. Ou seja, nós vamos ter uma relação entre cidadãos, o cidadão será considerado pessoa humana, sujeito de direitos, o inimigo não é cidadão, portanto, você pode retirar direitos, ele deixa de ser sujeito de direitos em relação a determinados aspectos. Isso nos permite dizer que a criação do direito penal do inimigo é uma criação própria, adaptada e voltada para justificar a intervenção penal na esfera da liberdade das pessoas ou de determinados grupos de pessoas, independente do respeito aos direitos e garantias fundamentais. Isso nos revela, essa despersonificação do direito penal, que os critérios de imputação objetiva por ele criados perdem também legitimidade. Então, a ideia de Jacobs é uma ideia que acaba fazendo com que o direito penal, por exemplo, no Brasil, perca, se aplicadas, acabe contrariando frontalmente a Constituição, que estabelece um catálogo de direitos fundamentais que não deve, de forma alguma, ser tocado, ser prejudicado do ponto de vista de sua interpretação e de sua aplicabilidade. O nosso catálogo de direitos fundamentais integra o corpo daquilo que denominamos enquanto cláusula pétrea, do ponto de vista valorativo, que detém uma condição de imutabilidade, que, portanto, não pode ser simplesmente tratado como se fosse uma norma qualquer, pois dentro das próprias normas constitucionais goza dessa garantia de imutabilidade. Então, quando ele fala na criação da categoria do direito penal do inimigo, e ele aponta na Alemanha que isso é próprio para os terroristas, porque ele entende que os terroristas, por tratarem o Estado de Direito sem o respeito enquanto Estado de Direito, deveriam ter um tratamento também diferenciado, ele permite que você, por exemplo, amplie essa categoria apenas justificando, do ponto de vista político-criminal, aquilo que para você também merece ser excepcionado. Percebam o seguinte, se nós formos imaginar, do ponto de vista da conceituação do terrorismo nos países da Europa, as políticas ou práticas terroristas elas são baseadas em ações voltadas contra a manutenção do próprio Estado de Direito, né? Enquanto um confronto político, ou às vezes político-religioso, contra a manutenção do próprio Estado de Direito. São ações voltadas contra a estruturação daquele Estado de Direito. É possível que, sob essa rubrica, você aponte várias outras ações, como ações em tese também atentatórias ao Estado de Direito. Se nós formos observar, de um ponto de vista lato sensu, na medida em que você viola uma norma de natureza criminal,
pratica um delito, você pratica uma ação atentatória contra o Estado de Direito também. Claro que não na amplitude que o conceito ou a perspectiva política de construção das ideias de terrorismo na Europa apresentam. O que eu estou dizendo é que esta justificativa é muito perigosa. Nós temos que ter limite mesmo dentro dessas ações. Se hoje excepcionamos a ideia de um direito penal voltado à tutela da pessoa humana para grupos específicos de pessoas, amanhã podemos encontrar outra justificativa para ampliação dessa ausência, dessa tutela do direito penal indiscriminada. O que nos faz crer que as perspectivas do funcionalismo sistêmico de Jacobs para o campo de uma teoria da imputação objetiva ou até para outros campos se revelam desnecessárias, insatisfatórias. Professor, hoje no Brasil, nós teríamos como apontar que prevalece em matéria de teoria da imputação que perspectiva ou que perspectivas? Vamos tentar avaliar da seguinte maneira. Agora passamos um pente fino nessas teorias, que vem da teoria causal, final, finalista, teoria funcionalista. Vamos tentar fazer agora um apanhado histórico disso e mostrar para vocês como hoje nós temos a relação da teoria da imputação com a nossa legislação e com a nossa doutrina. O nosso direito penal, o nosso sistema penal, ele nasce justamente com o nascimento dos sistemas penais na Europa, com o causalismo. A partir daí passa para o finalismo. Mas nós tivemos uma característica que foi a seguinte, talvez pelo fato de que essas teorias surgiram primeiramente de forma mais detida na Europa, elas sempre chegaram um pouco atrasadas no Brasil. Nós tivemos uma defasagem de muitos anos entre, podemos dizer assim, a produção técnica do sistema causal do delito, dos adeptos do sistema causal no Brasil, na Europa e no Brasil, assim como tínhamos uma defasagem muito grande para os adeptos do sistema finalista na Europa para o Brasil. Quando reformamos a parte geral do nosso Código Penal em 1984, essa parte geral para muitos foi de inspiração finalista. Essa inspiração finalista, ela se deu por conta de alguns dispositivos que nós tínhamos em nosso Código Penal, que levavam a crer que se estava a adotar a teoria final da ação. De certa forma, sim, havia uma inspiração finalista na criação da parte geral de nosso código, mas nosso código não era totalmente finalista, havia uma inspiração finalista. Ainda tinha alguns resquícios, por exemplo, do causalismo. A teoria da causalidade mesmo, o artigo 13 em seu caput, tinha uma inspiração claramente causalista. Mas, se surgiu no meio da década de 70, mais ou menos, as construções da teoria da imputação objetiva, no Brasil isso veio surgir com muito mais atraso. No Brasil, os critérios da teoria da imputação começaram a ser discutidos, ou a teoria da imputação objetiva começou a ser discutida mais fortemente, a partir mais ou menos dos anos 2000. A partir dali que surgiram as primeiras obras discutindo imputação objetiva no Brasil. Isto começou a ser discutido em 2003, 2004, 2005, e aí se evoluiu. E aí nós podemos dizer até que com mais ou menos aí 30 e poucos anos de atraso de debates no Brasil, nós temos hoje um manancial razoável de obras discutindo a teoria da imputação objetiva, em que pese algumas obras discutindo sobre um aspecto equivocado. Ou seja, existem pressupostos que são adotados por alguns autores brasileiros acerca da imputação que não necessariamente são os pressupostos desenvolvidos pela doutrina originária. Isso é preciso ter muito cuidado no momento do estudo. Por isso, aquela recomendação que nós fizemos na primeira aula daquelas obras. Temos obras que estejam mais alinhadas com critérios reais de interpretação da teoria da imputação objetiva do resultado. Professor, hoje em dia a nossa legislação ela pode abarcar a teoria da imputação objetiva? Vejam só, a ideia do artigo 13 caput, trazer um conceito que diga respeito à ideia de causalidade, do parágrafo 1º tratar da superveniência da relação causal e do parágrafo 2º do artigo 13 tratar da omissão penalmente relevante, ou seja, artigo 13, caput 13, parágrafo 1º e 13, parágrafo 2º, e de terem surgido em 84 na reforma da parte geral, não significa ou não impede que você possa utilizar dos critérios ou dos princípios da imputação para interceder e promover a correções no âmbito da teoria do tipo
em matéria de aplicabilidade prática. Muitos até dizem que a construção do próprio artigo 13, parágrafo 1º, ele pode ser adaptado a um dos critérios de exclusão da imputação objetiva. Na verdade, eu penso que todos os critérios de exclusão da imputação objetiva podem perfeitamente se adaptar, do ponto de vista hermenêutico, ao que nós queremos, justamente levando em consideração que a interpretação do tipo penal, seja doloso, seja culposo, e a teoria da imputação serve para a interpretação nos dois campos, no campo do dolo e no campo da culpa, não tem nenhuma espécie de limitação legal, nenhuma espécie de limitação legislativa. Os critérios de imputação dizem respeito à interpretação da relação entre o bem jurídico e a norma penal incriminadora. Por isso, nós queremos chamar agora vocês para o nosso segundo quiz para discutirmos mais uma questão e darmos sequência. Uma teoria da imputação objetiva é, letra A, uma teoria garantista quando aliada aos fins de tutela do bem jurídico. Letra B, uma teoria expansionista, tendo em vista sua ligação com o direito penal do inimigo. Letra C, uma teoria expansionista, pois seus critérios são seletivos. Letra D, uma teoria que amplia as causas excludentes de ilicitude. Vejam só, meus amigos, de forma global nós tratamos de todos esses temas aqui. Falamos da teoria da imputação objetiva e sua relação com o garantismo, e falamos do direito penal do inimigo, do expansionismo. Qual seria a resposta correta, professor? A resposta correta aqui seria a letra A. Uma teoria garantista quando aliada aos fins de tutela do bem jurídico. Vejam só, eu fiz para vocês duas distinções. Eu falei para vocês que a teoria da imputação objetiva, na perspectiva de Klaus Roxin, é uma teoria, portanto, aliada aos fins de tutela do bem jurídico e uma teoria garantista. Afirmei, inclusive, isso, justamente porque Roxin trabalha com um conceito de imputação objetiva do resultado voltada ao quê? Ao fim de tutela do bem jurídico e à proteção da dignidade da pessoa humana. Já o Gunther Jacobs trabalha com uma ideia de substituição do conceito de bem jurídico pelo de validade da norma. Então, a teoria da imputação objetiva, na perspectiva dele e na nossa compreensão, não se acaba ou não se considera ou não pode ser apontado para ela uma perspectiva de uma teoria garantista, justamente porque ela não se vincula a essas finalidades. É verdade que, em alguns momentos, a aplicação de alguns de seus critérios leva a uma restrição do tipo penal. Mas esta restrição se dá em alguns momentos e não em decorrência da necessidade de tutela do bem jurídico. Entretanto, a letra B está errada, que a teoria da imputação não é uma teoria expansionista. Uma certa interpretação dela pode ser expansionista quando tem ligação com o direito penal do inimigo, mas ela não é uma teoria expansionista. Assim como não é uma teoria expansionista porque os critérios são seletivos, não. Não é uma teoria expansionista, primeiro ponto. Segundo, não se pode falar em seletividade no sentido clássico do direito penal e teoria da imputação. A seletividade, no sentido clássico e criminológico, diz respeito à utilização do direito penal para a criminalização de determinados comportamentos ou determinados grupos humanos. E não é essa a ideia da teoria da imputação. Da mesma sorte, não é uma teoria que amplia as causas excludentes de ilicitude, porque ela diz respeito à tipicidade. É diz respeito à tipicidade. Vamos voltar aqui agora. Pois bem, dentro desta perspectiva, o que é que nós temos que avaliar? Temos que avaliar, portanto, de certa forma, os dois critérios de fundamentação da teoria da imputação objetiva do resultado. Os seus dois critérios de legitimação. Bom, professor, o senhor já disse que é possível adotá-la dentro do direito penal brasileiro? Sim, é possível adotá-la. Entretanto, nós não temos tido uma adoção da teoria da imputação de forma ainda majoritária na jurisprudência.
já tem sido recorrente na jurisprudência a utilização da teoria da imputação. Ou seja, vocês irão encontrar muitos julgados em vários tribunais, inclusive já no STJ, adotando a teoria da imputação objetiva do resultado. Vocês perceberão que aos poucos os tribunais estão caminhando neste sentido, isso é muito positivo. Aqui nós devemos, sem dúvida nenhuma, elogios aos nossos tribunais que vêm avançando nesse sentido. É que, naturalmente, como o debate ele demorou de chegar ao Brasil para a doutrina, ele demora também de se estabelecer e se firmar nos tribunais. Este é um processo natural da nossa cultura jurídica. Temos apenas que demonstrar de maneira clara o que é que isso significa para que a gente possa evoluir mais ainda de maneira mais rápida na aplicabilidade dos seus critérios. Professor, e do ponto de vista da doutrina? Vejam só, a doutrina penal brasileira, ela ainda mantém um certo número de restrições, um certo nível de restrições, quando se trata da teoria da imputação objetiva do resultado. Se nós formos observar, nós vamos ter alguns doutrinadores clássicos que adotam a teoria da imputação objetiva do resultado, enquanto outros doutrinadores mais modernos que o também vêm adotando. Nós fomos observar, por exemplo, alguns outros também, que também não adotam. Entre os que não adotam, por exemplo, dos mais clássicos, nós temos a doutrina do professor Luiz Regis Prado, que não vem adotando a teoria da imputação. Entretanto, nós temos aí, dentro do direito penal, alguns outros autores no Brasil que têm adotado firmemente nos seus trabalhos a teoria da imputação. Fernando Galvão, Luiz Greco, o próprio Rogério Greco, alguns parâmetros ele utiliza, tá? O Rogério Sanches também o menciona. Aí nós vamos para alguns autores mais acadêmicos, como o Juarez Tavares, o grande Juarez Tavares o adota, o Juarez Cirino dos Santos adota também. Os mais antigos, nós temos a referência, por exemplo, ao Damásio, que adota a teoria da imputação, cada um, às vezes, com uma perspectiva um pouco diferente. Nós adotamos a teoria da imputação objetiva. Notamos mais ou menos numa linha próxima a do Juarez Tavares, do Luiz Greco, do próprio professor Klaus Roxin. Somos um pouco mais fiéis aos critérios por ele estabelecidos. Entendemos que isso em nada impacta ou não gera nenhum problema de convivência com o conceito, por exemplo, de conduta do ponto de vista da perspectiva do finalismo. A perspectiva de conduta humana para o finalismo é de que a ação é toda a conduta, portanto, é todo direcionamento, portanto, de uma conduta finalisticamente dirigida, portanto, à produção de um resultado, com escolha dos meios necessários e consciência dos efeitos produzidos por sua ação. Essa perspectiva da ação, do ponto de vista do finalismo, em nada, na realidade, impacta de forma contraditória com a adoção da teoria da imputação. A teoria da imputação ela serve para corrigir determinados nuances, podemos dizer, ampliativos ou expansionistas da teoria da causalidade e limita, de certa forma, a subjetividade no direito penal. Permite que, em alguns momentos, você possa excluir a imputação do resultado pelos seus critérios. O professor Paulo Queiroz utiliza de uma expressão interessante. Ele fala que a teoria da imputação é muito mais uma teoria da não imputação. Isso é uma referência também à ideia do jurista espanhol, Guim Bernal Ortega. Ele fala do mesmo jeito, que a teoria da imputação seria muito mais uma teoria da não imputação. Ou seja, quando eu digo que eu vou imputar um resultado a alguém, quando este indivíduo praticar um risco proibido e realizar esse risco no resultado, ou seja, criação de um risco proibido e realização do risco no resultado, eu estabeleci ao mesmo tempo uma série de contrafatores, de contracritérios, que dizem, olha, se este resultado, se a ação do indivíduo não foi de um risco proibido, se ele, por exemplo, tiver diminuído esse risco, se ele tiver praticado a ação ao alcance do tipo, se ele tiver, na realidade, atuado dentro do campo dos riscos permitidos, eu não vou imputar o tipo penal a ele. E ainda que ele tenha incidido num risco proibido, se ele não realizou esse risco no resultado, porque, por exemplo, a conduta dele era alternativa conforme ao direito,
ou a conduta dele estava no âmbito da norma, eu não vou imputar o tipo penal a ele. E aí, meus amigos, nós vamos observar isso com mais detalhes na terceira aula, através da análise dos critérios de exclusão. Aí eu vou poder dizer, olha, neste caso eu não preciso nem analisar se a conduta é dolosa ou necessariamente culposa, porque neste caso aqui especificamente, eu não vou imputar o tipo penal a esse agente. Isto significa uma mudança de tomada de posição, é uma mudança político-criminal muito significativa para o direito penal. É uma mudança extremamente positiva para o direito penal. A teoria da imputação objetiva do resultado, ela não vem ao Brasil, não surge na doutrina penal brasileira, nem na doutrina penal alemã, principalmente na perspectiva de Klaus Roxen, com a finalidade de provocar, podemos dizer assim, expansionismo do direito penal. Muito pelo contrário, ela tem a finalidade de estabelecer critérios que sejam considerados, critérios capazes de impor um limite ao direito penal. Professor, então, o que é a criação de um risco proibido? O que é a realização de um risco no resultado? São os dois fundamentos da imputação, os dois critérios. Bom, eu vou tentar expor a vocês de forma genérica o conceito e vou tentar também trazer, de alguma maneira, algum exemplo em que pese, será na próxima aula que nós teremos um número muito maior de exemplos, justamente focando nos critérios de exclusão. Mas vamos lá. Bem, uma coisa que é muito importante, quando nós somos em criação de um risco proibido, nós temos o confronto entre o que chamamos de risco proibido e risco permitido. O que são os riscos permitidos? São aqueles riscos aceitos, admitidos em sociedade. São aquelas condutas como, por exemplo, dirigir um veículo automotor. Quando você dirige um veículo automotor, você está em uma situação de risco, não está? Está, não tenha dúvida nenhuma. Ou porque você pode ser barbeiro, ou porque a pessoa do outro lado que está passando ao seu lado pode ser uma barbeira, ou porque você pode estar submetido a riscos naturais. Por exemplo, você está dirigindo normalmente o seu veículo nesta via, de repente uma pessoa que está ao seu lado tem um infarto na direção. Obviamente, ao infartar, o carro perde o controle, bate no seu e você se lesiona. É ou não é uma situação de risco dirigir um veículo automotor? Sem dúvida. Mas essa é uma situação de risco permitido, não de risco proibido. Uma situação de risco proibido será você dirigir um veículo automotor contrariando as disposições de trânsito que determinam, através de normas de cuidado, que você tenha uma determinada postura no trânsito. Exemplo. Digamos que você está dirigindo o seu veículo, você verifica um sinal amarelo, o sinal amarelo é apontado para você, você não diminui a velocidade do seu carro, ele fecha e você resolve passar no sinal vermelho. Acaba batendo num carro no cruzamento e lesionando alguém no trânsito, ou até matando. Você violou o risco permitido. Você incidiu em um risco proibido. Esta conduta sua é uma conduta de risco, só que é de risco proibido. Ultrapassar o sinal vermelho, dirigir na contramão de direção, dirigir sob efeito de álcool ou substância entorpecente, dirigir sem habilitação. Se você não tem habilitação, você está incidindo no risco proibido. Por quê? Professor, mas meu pai me ensinou a dirigir desde os 13 anos de idade. Eu ainda não retirei a minha habilitação, eu tenho 17 anos, eu vou retirar o ano que vem, mas eu sei dirigir perfeitamente. Mas para a legislação de trânsito, você estar no trânsito dirigindo um veículo é um risco proibido. Por quê? Porque você não passou pelos testes considerados mínimos pela legislação para adquirir permissão para dirigir, para adquirir uma habilitação, inicialmente provisória, posteriormente definitiva. Então, neste caso, você incide num risco proibido ao dirigir no trânsito sem carteira de habilitação. Do mesmo jeito, se você tiver ingerido alguma bebida alcoólica, por si só é considerado delito. A condução de veículo automotor sob efeito de substância alcoólica ou entorpecente, porque você se considera na legislação
que você, na realidade, perde, de certa forma, capacidade de direção defensiva, reativa, quando você está sob efeito de qualquer substância dessa natureza. Do mesmo jeito, incide num risco proibido aquele médico que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, e que não se municia dos cuidados devidos, como, por exemplo, fazer a devida asepsia de suas mãos e das partes do seu corpo com que ele vai manipular instrumentos cirúrgicos e outros para cuidar daquele paciente, correndo o risco de passar ao paciente uma infecção. Então, para complementar esse nosso conhecimento, vamos aqui para o nosso terceiro quiz da aula de hoje. O critério de imputação relativo à criação de um risco proibido. Letra A. Acontece quando o agente atua tipicamente, devendo se verificar se sua conduta foi ilícita. Letra B. Somente é verificável nos delitos culposos. Letra C. Verifica-se apenas nos delitos dolosos. Letra D. É critério de imputação de quaisquer tipos penais, sejam dolosos ou culposos. Na verdade, meus amigos, o critério de imputação relativo à criação de um risco proibido é critério de imputação de quaisquer tipos penais, dolosos ou culposos. A resposta correta é a letra D. E nós vamos dizer por que as outras não se encontram adequadas. A primeira delas, a letra A. Acontece quando o agente atua tipicamente, devendo se verificar se sua conduta foi ilícita. Não. Vejam só, eu estou falando de critérios que dizem respeito ao tipo, não à ilicitude. Apenas e tão somente ao tipo penal. Letra B. Somente é verificável nos delitos culposos. Também não. Os critérios da imputação objetiva do resultado não se limitam aos crimes culposos. Eu disse isso, inclusive, em nossa aula. Do mesmo jeito, verifica-se apenas nos delitos dolosos. Também não se verifica apenas nos delitos dolosos. Se verificam em delitos culposos ou dolosos, assim como está na letra D. Então, os critérios de imputação objetiva do resultado devem ser analisados perante, seja o tipo penal doloso, seja uma situação de tipo penal culposo. Vamos voltar aqui, a gente continuar. Então, vejam só. O que é que acontece diante de tudo isso? Então, quando eu falo em criação de um risco proibido, eu tenho que analisar, conforme a legislação, seja de forma genérica ou específica, quais os riscos que são permitidos, quais os riscos que são proibidos. E aí, alguns podem perguntar, professor, para que o risco seja proibido, é preciso que esteja expresso na legislação que aquela conduta é proibida? Vejam só, a legislação às vezes estabelece o mecanismo de proibição ou mandato de proibição, como a gente chama, de forma ampla, mas outras categorias, outros ramos do direito complementam a ideia ou o conjunto de fenômenos que devem ser observados para que possamos entender o que é essa proibição. Por exemplo, quando nós falamos numa situação de lesão culposa de um filho por conta da desatenção de uma mãe, vamos imaginar que uma mãe estava com a criança de 3 anos de idade dentro de sua casa e ela resolveu tomar banho. Foi tomar banho, deixou uma panela no fogo e a criança em casa transitando. Ele disse, olha, para o bebezinho, eu vou tomar meu banho, fique quietinha brincando. Criança, como não é brincadeira, resolve levantar do lugar onde está brincando e ir na cozinha. De repente, a criancinha resolve tocar ali naquela panela para ver o que era. E quando toca na panela, se queima. Percebam, existe uma norma dizendo expressamente que a mãe não deve deixar a filha ou o filho tocar na panela, senão é lesão corporal? Não, é óbvio que não. O que demanda que a mãe deve ter o cuidado devido necessário para evitar que a sua filha ou o seu filho seja cometido de uma lesão corporal dessa natureza, é um dever geral de cuidado que as mães e os pais devem ter em relação aos filhos. Na verdade, esta ação da mãe foi uma ação de lesão corporal culposa por omissão. Ela omitiu-se do seu dever de cuidado ordinário e quem determina isso,
quais as condutas que uma mãe deve ter de forma genérica, do ponto de vista do dever de cuidado ordinário, é o Código Civil, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece como os pais e as mães devem se comportar em relação aos seus filhos. Então, neste caso específico, há uma lesão corporal culposa que pode ser imputada à sua mãe, ainda que nós sabemos muito bem que, neste caso, há que se conceder o perdão judicial na forma do próprio artigo 129 do nosso Código Penal. Tá? Se fosse o caso de homicídio culposo, seria o 121, parágrafo 5º. O que nós queremos com esse exemplo trazer para vocês é que o risco proibido foi violado. Mas, na verdade, eu tenho uma situação em que eu também tive a realização de um risco no resultado, eu vou imputar o tipo penal à mãe. E que vai haver uma ausência de punibilidade por outros critérios. Professor, meu senhor falou do risco proibido e a realização do risco no resultado. Ou seja, além do risco ser proibido, ter sido violado, é preciso que esse risco se realize no resultado. Não basta a ocorrência do risco proibido. É preciso que eu justifique o seguinte: bom, o risco proibido ocorreu, mas será que ele se realizou no resultado? Será que justifica a intervenção penal por ter tido aquela conduta ou sido ela gravosa o suficiente para o bem jurídico a justificar a sua imputação? Caso, por exemplo, do princípio da insignificância, o professor Juarez Tavares é bem claro, ele entende que neste caso não há uma realização do risco no resultado. Houve uma violação do risco proibido, que na verdade é a prática da subtração daquele bem, mas na medida em que a subtração foi de um bem de valor ínfimo, a realização daquele risco, a prática dele, não leva à imputação daquele resultado. Não há a realização do risco no resultado para este autor, porque se trata de bem ínfimo do ponto de vista da sua lesão, de lesão ínfima ao bem jurídico, perdoe. Ou seja, o princípio da insignificância diz o quê? Se houver uma lesão ínfima ao bem jurídico, não se justifica a aplicabilidade de pena, porque o fato não será típico, não será materialmente típico. Na compreensão dele com razão, isso se dá porque houve um risco proibido, mas não houve, na verdade, a realização desse risco no resultado lesivo do bem jurídico. Bom, meus amigos, vamos agora fazer um resumo de nossa aula para vocês poderem entender exatamente ao que é que nós estamos querendo chegar e como será a sequência de nossa terceira aula. Vejam só, primeiro plano, a teoria da imputação objetiva é uma teoria relativa ao tipo penal e surge no funcionalismo. Ela hoje tem vários matizes, mas ela é centralizada na discussão jurídico-penal em cima do funcionalismo teleológico de Klaus Roxen ou do funcionalismo sistêmico de Gunther e Jacobs. Neste sentido, nós podemos apontar para vocês que a teoria da imputação objetiva é uma teoria garantista, desde que aliada aos fins de proteção do bem jurídico. Então, primeiro, ela é uma teoria relativa ao tipo penal. Segundo, é uma teoria garantista, sim, desde que vinculada à necessidade e aos fins de tutela do bem jurídico. Terceiro, a teoria da imputação objetiva diz respeito tanto aos crimes dolosos quanto aos crimes culposos. Não há, na verdade, meus amigos, nenhuma distinção quanto a isso. Seja delito doloso, seja delito culposo. Eu vou poder aplicar os critérios de imputação objetiva do resultado do mesmo jeito. E quais são os fundamentos, afinal, da teoria da imputação objetiva? Primeiro deles, criação de um risco proibido. Ou seja, se o risco for permitido, não há imputação objetiva do resultado. Mas se o risco for proibido, eu tenho a realização do primeiro elemento de imputação objetiva do resultado. O primeiro critério. Professor, mas além da criação de um risco proibido, o que é que eu tenho de ter mais? Eu tenho de ter a realização desse risco no resultado. Ou seja, o resultado deve ser imputado ao agente em decorrência do risco que ele criou. Pode ser, por exemplo, como no caso do princípio da insignificância, que eu tenha ocorrido a situação de criação do risco proibido, ou seja, o indivíduo subtraiu aquele bem jurídico, subtraiu aquele bem, uma caneta,
um objeto pequeno de R$10, de valor ínfimo, a subtração daquele bem leva à violação do bem jurídico patrimônio, não necessariamente levará à imputação do tipo penal. Dessa forma, nós podemos dizer e atestar para vocês que toda vez que estiver ausente um dos critérios de fundamentação da imputação objetiva, o fato não será típico, independente, inclusive, da avaliação de dolo ou da culpa do agente. Bom, meus queridos, agora nós convidamos vocês a ficarem aí e assistirem à nossa terceira aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.